tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, você que acompanha a TV Canção Nova. E falando em TV Canção Nova, eu quero agradecer você que contribui conosco, acredita neste milagre. Eu sempre falo, a TV Canção Nova é um milagre graças a você, sócio evangelizador. Eu não sei se você já sabe, mas também tem uma forma diferente de contribuir. É o cartão de crédito. Tem muita gente que acha mais prático. Ou de repente nesse mês não deu para fazer a contribuição via débito. Via débito é à vista, né? Na hora. E às vezes a pessoa fala, mas eu não quero deixar de contribuir. Então por que você não faz o seu cadastro e já deixa o seu cartão de crédito lá? Então vai vir na sua fatura, às vezes é o melhor dia de compra que a gente fala, né? Você já faz o seu cadastro no seu melhor dia do cartão de crédito e já cai na sua fatura do mês seguinte. Não é uma boa ideia? É uma boa opção para você também. Qualquer dúvida, você liga no 3186-2600 ou então acesse clube.cançãonova.com. Mas a ideia é você sempre contribuir com a TV Canção Nova e com toda essa obra de evangelização. Combinado? Vamos juntos evangelizar? E como eu falei no início do programa, o Dr. Rodolfo Carvalho Pinto, ele já está aqui. São 40 anos de experiência nessa área da alergia. É muita gente com esse problema. E será que está crescendo? Toda hora a gente vê, né? Eu tenho intolerância a glúten, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho alergia. Vamos conversar sobre o assunto? Por favor, doutor Rodolfo. Chega mais, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, para a gente tentar esclarecer essas dúvidas sobre alergia alimentar. Pois é, já vamos tirar a primeira dúvida. Qual a diferença entre intolerância e alergia alimentar? Pois bem, a intolerância engloba um monte de coisa junta, né? Porque, na realidade, a pessoa pode ter assim, uma má digestão de certos nutrientes. A intolerância, ela surge quando você não produz alguma enzima que vai te facilitar a digestão daquela substância. Então, por exemplo, a intolerância hoje mais em voga é a intolerância à lactose, que eu insisto em explicar que a intolerância à lactose não é igual à alergia à proteína ou leite de vaca. Ou seja, a pessoa não produz um anticorpo contra a lactose, até porque a lactose é um açúcar e ela não suscita a produção de anticorpos. A gente tem a alergia à proteína do leite de vaca, que são 3 proteínas principais, que eu não vou me alongar aqui, e essa sim, ela envolve a produção de anticorpos e a pessoa se torna alérgica ao leite de vaca. Então é preciso que não se confunda isso. E existem as outras coisas parecidas com intolerância que não são. Por exemplo, a pessoa que tem um problema na vesícula biliar, ela tem uma má digestão a gorduras. E pode parecer que é uma intolerância e não é. É um mau funcionamento da vesícula biliar. Então são coisas assim que a gente não pode confundir, né? A intolerância, a má digestão e a alergia propriamente a algum nutriente. Você pode ter alergia ao leite de vaca, alergia à soja e a outras coisas que nós vamos considerar adiante. E qual é o sintoma da intolerância? Vamos falar da intolerância? Geralmente a intolerância, ela, como é uma coisa local, a nível do intestino, do lume intestinal, a primeira manifestação é o desconforto gástrico-intestinal. A pessoa fica, vamos dizer, com flatulência, ela tem o abdômen globoso, mais inchado e por vezes costuma também ter diarreia. Quando ela tem uma intolerância grave à lactose, que não produz nenhuma lactase, ela, ao ingerir qualquer alimento que tenha lactose, que é o açúcar do leite, aquilo provoca uma diarreia. Geralmente a intolerância à lactose não provoca, por exemplo, sintomas respiratórios, raramente está de sintomas dermatológicos. Isso é mais próprio da alergia ao leite de vaca. Nosso papo só está começando e você pode participar. Bom dia, Rafa. Pode participar, não pode? Pode, deve participar. Inclusive, o tema hoje é muito interessante, né? Eu estou esperando você aqui através das redes sociais, @manhãviva, para que você envie as suas perguntas e continue participando conosco. Inclusive, Renata, nós queríamos chamar aqui uma enquete, né? Porque algumas pessoas já enviaram as suas perguntas e aí elas querem fazer para o doutor, né? Então vamos lá, algumas perguntas sobre esse tema do programa.
Tenho uma dúvida. A intolerância alimentar, se não tratada, ela pode piorar ao longo da vida? Pode, doutor? Veja bem, a partir do momento que você classifica a intolerância, ela pode já vir com você, ser uma intolerância, vamos dizer, genética, você não produz lactase nenhuma, então aquilo você vai ter continuamente na sua vida aquela intolerância, você nunca vai poder consumir nada que tenha lactose. Agora, existem as intolerâncias adquiridas, que elas são temporárias. O que se sabe é o seguinte: se você continuamente se expuser àquela substância que está te fazendo mal, no caso nosso exemplificado aqui da lactose, o seu intestino vai ficando mais irritável. E devido a essa irritação crônica, um processo inflamatório crônico, você vai tender a piorar a má digestão. Quais são as intolerâncias mais graves, assim? A intolerância à lactose, quando genética, né, que a pessoa não tem lactase, ela é muito grave, porque a pessoa não pode, não produz, então ela não pode consumir nada de lactose. Agora, mais grave do que essa intolerância são as alergias alimentares, né? Porque, por exemplo, uma criança que é alérgica à proteína do leite de vaca, ela pode ter casos gravíssimos, inclusive de uma anafilaxia, entrar em coma e ser letal mesmo ao consumir o leite de vaca. Então nós temos também alergias graves ao amendoim, a diversas... Na realidade, você pode desenvolver uma alergia grave a qualquer substância proteica. E hoje a gente tem tido assim, cada vez mais compostos proteicos, e eu acredito, isso é uma opinião minha, que a introdução dos transgênicos na dieta das pessoas vai agravar essas alergias, até porque nós estamos introduzindo proteínas diferentes que não existiam e que no futuro poderão acarretar sérios malefícios. Talvez por isso esse motivo de estar aumentando esses casos de... Pode acontecer. Por exemplo, a intolerância à lactose, no início do século passado, por exemplo, a comunidade europeia, quase 80% era intolerante à lactose. E na série histórica a gente observou que está havendo um declínio, está havendo um saldo positivo na intolerância à lactose. Já o que nós vamos comentar a seguir, a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, ela tem aumentado assustadoramente. E não temos assim causas mais palpáveis. Por que isso está acontecendo? Você imaginar que a intolerância ao glúten, há 50 anos atrás, era 0,03% da população. E hoje nós temos 2% da população atingida. Pois é, a gente vai conversar. Tem mais dúvida aí, Rafa? Olha, Renata, tem uma participação aqui da Gildélia. Ela diz assim: bom dia, minha filha Maria Francisca tem 1 ano e 4 meses. A partir dos 10 meses, doutor, a pediatra autorizou acrescentar o macarrão na alimentação. Porém, quando minha filha come, após 1 hora, 1h30, ela vomita. Então ela quer saber, né, se tem alguma relação, se é uma intolerância, o que pode estar acontecendo com ela. A introdução do macarrão foi com 1 ano e 4 meses? Confere para mim, 1 ano? 1 ano e 4 meses, isso. A partir dos 10 meses ela começou a ter esse problema. A gente contraindica qualquer introdução de farinhas antes dos 6 meses de idade, justamente pelo problema do glúten. Com 1 ano e 4 meses, como o macarrão ele tem diversas substâncias, isso realmente pode ser uma alergia alimentar, pode ser até uma intolerância ao glúten, pode, mas o macarrão também contém ovos, pode ser tanto ovo cozido quanto não cozido. Geralmente essa criança pode ter uma alergia ao ovo não cozido, que é chamado ovo mucoide, que a albumina do ovo, se você cozinhar, ela desnatura e não dá mais alergia. Agora, doutor, nesse caso, valeria a pena fazer um teste com macarrão de arroz? Talvez fazer o teste, mas eu acho que o melhor teste aí é fazer um teste realmente de dosar anticorpos para os componentes do macarrão, em vez de você ficar mudando e às vezes não dá certo. Certo. Bom, nós vamos agora então para mais participações do nosso público, com mais perguntas para o doutor. A minha dúvida é, alergias e intolerâncias são hereditárias? Veja bem, hereditário é aquilo que passa de pai para filho
sem fatores ambientais, inclusive. Então, se você tem os olhos verdes e seu marido tem um olho verde, vai ser um caráter hereditário. Por exemplo, no caso do glúten, da doença celíaca, existem outros fatores predisponentes. Vamos dizer que a doença celíaca é uma doença genética. Você tem no cromossoma 6 algumas alterações e ela geneticamente passa dos pais para os filhos, mas existem alguns gatilhos que, se você não tiver esses gatilhos, você não vai... tem muita gente que tem esse cromossoma 6 alterado e que não desenvolve a doença celíaca. Então a gente diz que é uma doença genética, mas ela não é uma doença hereditária. E eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que as intolerâncias à lactose aparecem com a idade. A pessoa vai ficando mais velha. Isso é verdade? Depende. É mito. É meia verdade. Meia verdade. Meia verdade. Se você tem uma mutação genética que você não produz lactase, você já nasce com essa intolerância à lactose e você não melhora. Agora, você pode adquirir a intolerância à lactose secundariamente. Por exemplo, é muito comum quem tem doença celíaca, devido ao desgaste da mucosa intestinal, acabar não produzindo lactase e ter uma intolerância à lactose secundária. Então, vamos dizer, a partir do momento que você tratar a sua doença celíaca, se ela for uma doença, a intolerância à lactose adquirida, você tende a melhorar dessa intolerância. Tem mais pergunta aí, Rafa? Mais perguntas, vamos lá para o Dr. Rodolfo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Renata. Eu gostaria de saber se é possível eliminar o alergênico ao cozinhar a comida. Pois eu já dei até uma deixa anteriormente. Existem algumas proteínas que são termoláveis. O que é termolável? Você destrói ela se cozinhar, né? Agora, por exemplo, o ovo, ele tem duas proteínas principais, que é a ovoalbumina, que é a clara do ovo, que se você cozinha, ela fica branquinha e ela perde o poder alergênico dela. Mas ela tem uma outra proteína, que é a ovomucoide, que se você for alérgico a ela, não adianta você cozinhar, você vai continuar sendo alérgico. Doutor, tá muito, a gente está se falando muito em até dieta do glúten, intolerância ao glúten, mas o que é doença celíaca, que o senhor já até citou aí? A doença celíaca, eu costumo falar o seguinte, a gente está engatinhando no conhecimento do metabolismo dos nutrientes, né? Uma década o ovo era o grande vilão da história. Hoje estão absolvendo o ovo, já existem trabalhos americanos que dizem que consumir ovo não tem nada a ver com a alta do colesterol, que somos nós mesmos que produzimos colesterol. Nós agora estamos assim, entronizando o trigo como o grande vilão da história. Porque como aumentou a incidência, a doença celíaca é uma doença, nós não vamos classificá-la nem como intolerância, nem como alergia, mas uma doença autoimune, que a pessoa que tem uma predisposição genética desenvolve uma autoimunidade a nível do intestino ao glúten. E o que é o glúten? O glúten é composto de duas proteínas que estão dentro do grão de trigo. E essas proteínas, com pessoas susceptíveis que têm essa carga genética, ao serem destruídas pelo anticorpo no intestino, arrasam a mucosa intestinal gradativamente. Doutor, vamos aqui bater um papo, já mais perto aqui do Rafa. Nós estamos aqui com a Margarida, a gente falou no início do programa. Por favor, fique à vontade, doutor. Margarida Bortolassi. Eu falei no início do programa que nós íamos conversar com uma pessoa que descobriu há 15 anos atrás que tinha intolerância ao glúten e depois descobriu que tinha intolerância à lactose. Por favor, Margarida, obrigada por ter aceito o nosso convite. Dá aqui o meu abraço. Vamos ver como é que ela convive com isso. Por favor, fique à vontade. O que aconteceu com você, Margarida? Bom dia. Bom dia. Então, com o passar dos anos, né, eu fui agravando um problema intestinal. E fui em vários médicos. Até que foi feita uma endoscopia com biópsia do intestino, né? E veio o diagnóstico de provável doença celíaca, né? Então, a partir daí, eu comecei uma nova vida,
né? E agora, 15 anos atrás, foi bem difícil. Hoje a gente tem muitos alimentos, a gente encontra até no supermercado, né? Mas no início... Há 15 anos atrás, o que você sentia? Então, assim, muita dor de barriga, né? Intestino solto, cólica, como o doutor mesmo disse, né? Muitos gases e, assim, eu já estava com sangramento no intestino, né? Então, eu falei, eu tô com câncer. Porque é o que a gente acaba achando que a gente está, né? E o que você mudou na sua dieta em relação ao glúten? Totalmente zero, né? Tudo que tem trigo, tudo que tem aveia e tudo que tem cevada. É zero. Inclusive, até a sua maquiagem, a produção disse que até a maquiagem dela foi diferenciada. Foi isso mesmo? É isso mesmo, né? Então, hoje, assim, o trigo, infelizmente, né? Hoje ele tem, pela questão genética, muito glúten, foi modificado, né? E o trigo é usado em tudo. Até na maquiagem? Até na maquiagem, produtos de sabonetes, né? Remédio. Então é uma coisa assim que deixa a gente um pouco cansado. Mas com o passar dos anos a gente vai acostumando, né? Porque você tem que olhar. Por exemplo, amido de milho. Você fala, tem ou não tem? Um tem e o outro não tem. Então o supermercado é uma coisa assim bem cansativa, porque tem que ler todos os rótulos, né? E na dúvida, ligar para o produtor. Doutor, o que é glúten? Que tanta gente fala, né? O nosso problema que você está mencionando, né? A Margarida, antes de ser paciente, é nossa amiga há muito tempo. O problema é que os rótulos e as etiquetas dos produtos comerciais no Brasil, eles não são precisos. Então você compra, por exemplo, uma granola ou qualquer farinha, vai lá, pode conter. Se pode conter tudo. Então você fica que nem um amido de milho, né? O milho não tem glúten, mas o que acontece? Muitas vezes aquela produção é feita próximo à produção de centeio, de cevada. Às vezes as próprias culturas se misturam, então você não tem muita certeza do que você está ingerindo, né? Então, na realidade, você tem que seguir rigorosamente uma dieta. Existe até uma controvérsia se a aveia tem um tipo de proteína semelhante à do glúten, que a do glúten é a glutelina e a gliadina. E a aveia tem a avenina, que é parecida, mas que algumas pessoas consomem aveia, têm doença celíaca e não tem os sintomas da doença celíaca. Eu acredito até que tem algum outro gene que não foi descoberto que torna a pessoa também sensível à avenina. Provavelmente é isso que acontece. Agora, doutor, nesses casos assim, é importante a pessoa, então, que o senhor falou da questão transgênica, né, dos alimentos transgênicos, é importante a pessoa ter esse olhar mais cuidadoso, que eu acredito que seja o caso da dona Margarida, com relação aos alimentos orgânicos, fazendo a opção por eles na medida do possível? Os alimentos orgânicos, porque o que acontece? A contaminação dos pólis e dos esporos das grandes culturas, ela irradia muito rapidamente. Então você, por exemplo, você vai plantar um milho orgânico no seu pequeno sítio. Só que você tem uma fazenda pode ser até um pouco distante, 5 quilômetros, mas a contaminação dos esporos e dos pólenes daquele milho transgênico, para chegar no seu quintal é muito fácil, né? Tanto que hoje no estado de Goiás, no Mato Grosso, a gente praticamente não tem mais milho que não seja transgênico, por causa dessa contaminação atmosférica. Certo. Então nós temos que ter muito cuidado com esses experimentos, né? Agora estão querendo fazer experimentos até em humanos também, né? Então nós temos que ver aonde nós vamos parar. Margarida, eu tenho uma curiosidade. Há 15 anos atrás você descobriu, mas antes você comia pão, você comia que tinha glúten e não sentia nada? Então, eu comia assim, pão, tudo que tinha trigo, né? Aliás, que era assim, meus pratos prediletos, né? E eu tinha muitos sintomas da doença celíaca já, mas não sabia, né? Porque... Era moderado ou leve? Olha, por exemplo, eu tinha artrite reumatoide, né? Tem deformações mesmo, né? Por conta de artrite reumatoide. Mas uma vez que eu saí de consumir o glúten,
zerou a artrite reumatoide. Eu não tomo nenhum remédio. Isso pode ser um sintoma, doutor? Pode ser. Como a doença celíaca é uma doença autoimune, ela não ataca só o intestino. Então, às vezes, quem tem doença celíaca tem outras manifestações de autoimunidade, como as artralgias, artrites, e que quando para de consumir o glúten, melhora a sobremaneira desses sintomas aí. Doutor, por que algumas pessoas manifestam a alergia, intolerância? Uns na infância, outros... Ou a pessoa... outros na juventude, outros na vida adulta. Por que isso? Às vezes passa despercebido, né? No Como caso no da caso Margarida, dela. foi um diagnóstico tardio. Entendi. Talvez se tivessem feito exames mais tenra idade, talvez tivesse sido descoberto até quando criança. Agora, tem pessoas que vão desenvolvendo paulatinamente a doença celíaca até que ela se torna mais grave. Porque o fenótipo, ou seja, a maneira de aparecimento da doença celíaca não é uniforme para todas as pessoas. Tem pessoas que têm assim, mínimos sintomas e tem pessoas que têm o HLA, que é esse cromossomo alterado, e passam a vida inteira sem ter sintoma nenhum. É o que eu falei, como não é hereditário, é uma coisa genética, existem outros fatores, por exemplo. Hoje já se aventa muito a hipótese de alguns vírus da infância, o rotavírus, o adenovírus, contribuírem para ajudar a desencadear a doença celíaca. Agora, Margarida, e a sua vida social? Né? Você vai para uma festa, e aí? Tem glúten, não tem glúten? É difícil, né? Então, a vida muda mesmo, né? A vida social muda, a vida familiar muda, né? Porque é difícil as pessoas entenderem isso, porque eles falam só um pouquinho, né? Não vai fazer mal para você nem um pouquinho, só um pouquinho. Então, é assim, isso muda muito. Eu passei a explicar, passei a não ir, né? Em festas, não vou, porque é complicado, né? Então, é um trabalho mesmo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Principalmente na família. A família vir a entender isso, né? Então, por exemplo, no Natal eu fui para uma fazenda com a família, né, do meu esposo, e eu levei minhas coisas para comer, porque eu falei assim, fazenda, lá eu vou levar as coisas para mim comer. Porque, de fato, né, eu fiquei vigiando a cozinha. Eu falei, ó, isso aqui dá para me comer, isso aqui dá para me comer. Na hora que eu fui tomar banho e voltei, já não dava mais para comer. Já colocaram um pouquinho lá. Já colocaram farofa pronta, né? Então, uma merendinha, né? Levei a minha. Já tava com água na boca no prato. Aí vieram com o glúten pronto. Eu levo. Deus, que Isso é contaminação na própria panela, né? Você cozinhar alguma coisa num óleo que levou algum tipo de farinha, aquilo passa para as outras coisas que vão ser cozinhadas ali, cozidas ali, e isso para o celíaco é muito ruim. É um veneno. Agora, doutor Rodolfo, eu tenho mais uma participação aqui da Lucy Pedroso. Ela diz assim, bom dia, Manhã Viva, tenho intolerância à lactose, mas eu consumo queijo e sempre tenho flatulência e diarreia. Também apareceu o alho e tenho a mesma reação com relação ao alho. Aí provavelmente a reação que ela tem ao alho já não deve ser nada de intolerância. Deve ser uma alergia que ela tem, aí isso envolve anticorpos. Se ela fizer um exame dosando anticorpos contra alguns componentes do alho, provavelmente vai dar positivo, né? Tem pessoas, hoje também nós estamos crescendo nas doenças alérgicas, né? Hoje a gente tem a chamada esofagite eosinofílica, gastrite eosinofílica, que esse grupo de substâncias, são chamados peponídeos, que é alho e cebola, costumam causar em pessoas susceptíveis. Eu quero, assim, enfatizar que a gente também não pode fazer o reverso que estão fazendo. Ninguém pode comer glúten, ninguém pode comer alho, sabe? Esse exagero que se aproveita dessa moda do glúten fazer mal, não é assim. São as pessoas que têm a predisposição genética e não pode consumir. Agora, a gente vê hoje muitas pessoas falam, não vou comer nada mais que tem glúten porque faz mal. Não é assim. A pessoa vai estar se prejudicando a sua dieta, mudando os seus hábitos familiares, alimentares, em vão, porque ela não é intolerante, ela não tem autoimunidade contra o glúten. Agora, o senhor falou sobre isso, eu ouvi falar, não sei se é verdade também, o senhor já desmistifica isso aí se não for verdade.
as pessoas que entram na moda da dieta, né, do glúten, depois que voltam, pode ter algum problema no intestino. A pessoa saudável, a pessoa não tem intolerância ao glúten, a pessoa corta para emagrecer, tira aquele glúten, pode causar problema de saúde essa dieta aí da moda? Não, eu acredito que se ela substituir o glúten por outras frações proteicas que sejam adequadas à nutrição, ela não vai ter nenhum prejuízo. E mesmo quando voltar ao glúten, ela não vai desenvolver uma autoimunidade ao glúten porque ficou sem comer, né? Mas é preciso ter cuidado. Hoje eu vejo, por exemplo, crianças que têm alguma erupção na pele, não dá mais leite para ele porque... Aí fazem um tratamento de prova assim, tiram o leite da criança porque a criança está com a coceirinha na pele. Isso é extremamente prejudicial. Cria-se um estigma contra o leite, um estigma contra o glúten e que às vezes não é verdadeiro. Então, eu queria pegar esse gancho do senhor, porque tem mais uma participação aqui e, claro, deve ser dúvida de muitas pessoas em casa, né? É uma mãe que tem um filhinho de 3 meses, um bebezinho de 3 meses, e ela está dizendo assim que tudo indica que ele tem a alergia à proteína do leite. Então, o que fazer nesses casos, doutor? Precisa ver o que tudo indica, né? Que com 3 meses ele não era para estar exposto a leite de vaca, era para ter ainda estar no leite materno. Existe alguma passagem de componentes proteicos do leite de vaca pelo leite materno, mas uma ínfima passagem que não seria para dar alergia. Agora, precisa ver qual a sintomatologia que ele tem aos 3 meses para ver se isso é realmente alergia à proteína do leite de vaca ou se é alguma outra manifestação correlata que não tem nada a ver. Essa questão da mãe beber o leite de vaca e amamentar a criança não tem... Mas muito pouca passagem, sabe? Não é relevante isso. Agora, com 3 meses, eu acho assim ainda muito precoce essa manifestação de alergia ao leite de vaca. Pode acontecer? Pode. Agora, preciso ter mais critérios para fechar esse diagnóstico dessa criança aos 3 meses de idade. Certo. Agora, tem mais participação? Tem mais uma aqui. Tem da Luci, que aí, no caso, o senhor já respondeu sobre essa questão da hereditariedade, né? E tem da Lori Vasconcelos. Será que é sua parente? Bom dia, eu sou de Lorena. Gostaria de saber se sangue em fezes de bebê significa alergia. Ela já falou que já marcou uma consulta com o pediatra, mas essa questão de sinais de sangue nas fezes da criança. A fezes com sangue chama disenteria, né? Quando tem só, quando ela é só líquida, chama-se diarreia. Quando tem sangue, a gente chama de disenteria. Ela tem várias causas, né? Pode ser uma infecção intestinal, pode ser uma rotavirose que acaba descamando a mucosa intestinal e aquilo dá um sangramento. Então pode ser diversas causas, inclusive alérgicas. Como ela não mencionou a idade do bebê, a gente fica assim um pouco perdido nesse diagnóstico. Eu acho que teria que realmente fazer um exame físico minucioso para ver se isso tem indício de ser alergia à proteína do leite de vaca. Pode ser. Certo. Agora, falando um pouco de alergia, é verdade que as crianças que têm dermatite atópica, que no caso se coçam, elas podem estar com sintoma de alguma alergia alimentar? Isso é verdade? Geralmente as dermatites atópicas têm alguma influência de alergia alimentar. Apesar que o que a gente vê muito é que os ácaros são preponderantes no desenvolvimento dessa alergia da dermatite atópica. A maioria das crianças que você mensura o nível de anticorpos contra ácaros na dermatite atópica dá muito alto. Agora, obviamente que a gente acaba excluindo leite, trigo, amendoim, milho, soja, todas essas substâncias que comumente podem induzir a dermatite atópica. Certo. Agora, doutor, com relação à síndrome do intestino irritado, é uma outra, né, situação também ali que acomete algumas crianças. O que o senhor diria sobre essa questão? Essas colites, né, da síndrome do intestino irritável, realmente elas entram como diagnóstico diferencial de alergia à proteína do leite de vaca, entra como diagnóstico diferencial de doença celíaca e são condições que a criança tem uma certa predisposição, mas que não é a doença celíaca nem a alergia à proteína do leite de vaca.
Pode ser algum nutriente consumido que causa isso? Pode. Aí tem que ser feita uma pesquisa melhor. Muito obrigada pela presença, principalmente da Margarida, por ter vindo aqui. Tenho certeza que muita gente se identificou, né? E boa sorte aí, né? Porque é uma vida que muda, né? E tem que ter muitos cuidados, mas depois a gente se acostuma, né? Tudo pelo nosso bem-estar, né? Obrigada mesmo. O doutor continua conosco, tá? A gente vai para um breve intervalo. Você sabia que 35% da população no Brasil tem intolerância à lactose, que também está sendo muito falada? Nós vamos falar bastante desse assunto, mas agora no segundo bloco. Espera por nós, é bem rapidinho. Manhã Viva de volta na sua programação da TV Canção Nova. Você já conhece o Porta a Porta? É uma maneira de você evangelizar e também, quem sabe, fazer uma rendinha extra. Você pode levar os produtos para sua casa e de porta em porta, literalmente, levar esse produto de evangelização, dar de presente. É muito legal e tem novidade, tem frete grátis a partir de alguns valores. Para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Olha que legal, já pensou? Você já compra, já junta outras pessoas, já faz esse valor aí para dar o valor do frete grátis. Então você já sai aí ganhando para você fazer esse gesto. E também tem muita gente se dando bem. Eu conheço gente que já deixou o emprego e só ficou com porta a porta, gente. E olha que legal, né? Você evangeliza, você, né, vende um produto que vale a pena, que constrói, reconstrói famílias. Então venha ser um porta a porta conosco. Hoje o programa Manhã Viva está falando sobre a diferença entre intolerância e alergia alimentar. Você sabia que 40% da população mundial tem algum tipo de alergia? Você conhece alguém? Eu conheço uma porção. Nós estamos hoje com o Dr. Rodolfo Carvalho Pinto. Ele tem somente 40 anos de experiência nessa área, já tirou um monte de dúvidas sobre esse assunto. Tem muita gente que confunde glúten, intolerância à lactose. E sobre a intolerância à lactose, são 35% da população no Brasil. Então agora a gente vai continuar tirando suas dúvidas. Tem participação aí, Rafa? Tenho aqui essa da Maria. Ela diz assim, a situação bem complexa aqui, doutor. Eu tenho alergia, a intolerância, desculpa, não só ao glúten, à lactose, mas à soja e fungos. Só me alimento de verdura, frutas e legumes. Porém, estou em tratamento, 4º mês de manutenção e o lado bom que tem cura, que ela diz assim, né? Mas a situação dela, ou seja, ela tem uma intolerância a muitas coisas, né? Ela é uma polissensibilizada, né? Existem pessoas que, infelizmente, vão se sensibilizando a diversos cereais, a fungos, a ácaros, a leites. E são pessoas assim que têm, o tratamento é complicado, necessita tratamento específico, especializado. Eu tive um paciente que não havia meio de descobrir, ele tinha uma dermatite grave e só piorando. E jamais pensei em pedir um exame para arroz e feijão. E tudo dava negativo, deu positivo para arroz e feijão. Então, tivemos que tirar o corriqueiro da vida dele. Arroz e feijão? Ele melhorou. Agora, no caso dessa polissensibilização que ela tem, a dieta tem que ser bem restritiva, uma dieta de exclusão. Mas ainda sobram as verduras que ela pode suprir as necessidades nutricionais dela com outras coisas. E nós estávamos falando aqui que muitas vezes a pessoa com intolerância à lactose pode ser também a alergia à proteína do leite. Vamos saber a diferença nessa matéria que a nossa repórter de BH, Monize, preparou para nós. Quem vê toda a disposição e alegria desses pequenos nem imagina que, por vezes, o sorriso foi substituído pelo choro depois de ingerir um alimento comum, principalmente nessa fase da vida, o leite. É que eles têm alergia à proteína do leite da vaca, o que é diferente de uma intolerância à lactose. Dependendo de cada órgão, né? O órgão-alvo aí dessa alergia, então nós vamos ter sintomas cutâneos de empolação, sintomas respiratórios com crise às vezes de bronquite, sintomas gastrointestinais, sangue nas fezes, cólicas, diarreia. Segundo essa nutricionista, a alergia, na verdade, não é apenas a proteína do leite da vaca. A gente fala leite de vaca, mas de uma forma geral. É o leite, né, de mamíferos. É muito importante que a mãe e a família tenham consciência e aprendam a ler
rótulo. Falo que mãe de alérgico é uma criatura que vai desbravar rótulo. Os primeiros sintomas geralmente começam nos primeiros meses de vida da criança. No João, a Gleice percebeu que havia algo errado aos 4 meses. Ele rejeitava a mamadeira, se esgueirava para trás, rejeitando e virando o rostinho, não querendo mamar, mesmo estando com fome. E na sequência, diarreia e o pior, o sangue nas fezes. Confirmar a alergia nem sempre é fácil. Por isso, desde 2012, em Belo Horizonte, foi criado um ambulatório destinado a diagnosticar e tratar crianças com esse tipo de alergia. A única forma da gente fazer esse diagnóstico é excluindo essa proteína, né? E aí essa criança fica aí umas 4 semanas sem proteína de leite nenhuma, nem proteína, nem derivados. Teve melhora? Ok, essa criança volta para nós e a gente faz um teste de provocação, que a gente chama de diagnóstico. Então a gente oferece a proteína, é feito no nosso ambulatório, a gente oferece a proteína do leite e diante de sintomas, sim, está confirmado o quadro de APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. A alergia à proteína do leite tem cura. É preciso não ter nenhum contato com a proteína até que o corpo se torne resistente a ela. Parece simples, mas Fernanda sabe como foi difícil manter o Lourenço longe de certos alimentos desde o primeiro mês de vida. Tive que cortar leite da minha alimentação, da alimentação dele. Eles deram uma lista que eu tinha que olhar. Até uma sardinha, por exemplo, contém traços de leite, né? Solange acompanhou de perto a dificuldade de uma mãe que tinha filho com essa alergia. Depois de muito pesquisar e testar, hoje ela produz e vende produtos sem nenhum rastro de proteína do leite. Demandou muito tempo para que eu pudesse estar testando cada receita, criando, né, e desenvolvendo. E servimos desde o café da manhã até um jantar, um almoço, todo dentro da necessidade do APLV. Para quem é alérgico, qualquer contato com a proteína do leite pode gerar reações, o que exige um maior cuidado com a alimentação, mas não só. Outros produtos também contêm essa temida proteína para quem é alérgico. A gente tem leite em algumas marcas de lenço umedecido, coisas que a gente não imagina que tem leite. Giz de quadro de escola, a maioria das marcas tem leite. Balões de festa infantil, aquele pozinho é caseína, que é a proteína do leite, que a maioria das crianças é alérgica. Então, hidratante corporal, shampoo, creme, sabonete, muitos têm leite. Conviver com alergia à proteína não é fácil para a criança, para a família. Às vezes o tratamento é curto, outras vezes longo, mas a boa notícia é que a tolerância a essa proteína vem. Basta persistir e acreditar. Exemplo, Lourenço, depois de 1 ano e 1 mês, ele aqui, ó, podendo tomar leitinho, iogurte, tudo que contém leite, um pão de queijo, podendo ir numa festa infantil, coisa que eu não ia por receio dele ter contato com alguma coisa que tivesse leite. Tem cura. A prova está aqui, aos 10 meses veio a cura. Ainda que o resultado da cura não venha no primeiro ou no segundo teste, uma hora ela vai vir. Tem que ter fé. A recapitular um pouco, doutor. O tratamento para a intolerância à lactose e o tratamento para a alergia à proteína do leite. O senhor poderia... Pois é, o tratamento para a intolerância à lactose é você não consumir lactose, retirar ou usar produtos free-lax ou usar produtos que contenham lactase meia hora ou 40 minutos antes, que vão destruir a lactose que você vai consumir. O tratamento da alergia à proteína do leite de vaca, cada especialidade tem uma ótica sobre o assunto. Por exemplo, essa matéria que passou, eles fazem um teste de provocação em ambulatório para fazer o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Que nós, alergistas, reputamos isso assim, como muito arriscado, porque ao se fazer um teste de provocação, a criança pode ter um choque anafilático. Então, a meu ver, isso deveria ser feito em ambiente hospitalar, com toda a estrutura necessária, inclusive de cuidados intensivos, para que se ela tiver uma reação grave. Hoje nós temos aí a capacidade de dosar anticorpos contra a proteína do leite de vaca, que quando são positivos e bem positivos, dão um diagnóstico para nós que ele é alérgico à proteína do leite de vaca. Às vezes, quando está numa faixa assim, que a gente chama de borderline, que não é nem positivo nem negativo, cria uma certa dificuldade. O tratamento,
Existem as formas hidrolisadas. O que é forma hidrolisada? De leite de vaca que a gente consome a proteína dele, mas transformada em pequenas partículas de proteínas que não são a caseína, não é a lactobulina, nem a lactoglobulina, e você consome os peptídeos mais simples do leite, são as fórmulas hidrolisadas, que eu não vou citar o nome dos produtos comerciais para não fazer propaganda. Mas existem essas fórmulas. Essa seria uma maneira até a criança dessensibilizar. O que é dessensibilização, que é o que falaram nessa matéria aí? Por exemplo, quando nós temos alergia a ácaro, existe a imunoterapia. O que a gente faz? Antigamente a gente fazia aquelas injeçõezinhas na pele, semanalmente. Hoje a gente usa também gotinhas sublinguais. A gente faz um preparado contendo quantidades muito pequenininhas do antígeno do ácaro e vai colocando aquilo na criança ou na pessoa que é alérgica ao ácaro em concentrações cada vez maiores até a pessoa dessensibilizar. No caso do leite de vaca, existe, felizmente, essa dessensibilização que você, às vezes, começa a dar uma gotinha de leite de vaca, 10 dias seguidos, depois passa para 2 gotinhas, e você vai paulatinamente aumentando e, obviamente, acompanhando a criança, vendo se ela está tendo alguma reação ou não. Às vezes dá até bons resultados. Agora, doutor, eu tenho uma outra pergunta aqui da Ivina. Ela diz assim: e quando a criança apresenta desde o seu nascimento jato de refluxo, cólica, diarreia, urticária, falta de ar, tosse e reage com intensidade quando a mãe consome mais leite e seus derivados? Meu filho tem 4 meses e tem esses sintomas desde que nasceu. O diagnóstico de APLV, né, alergia à proteína do leite de vaca, é bem incisivo. Provavelmente ele tem essa alergia e ela vai precisar, quanto antes, fazer esse diagnóstico. Enquanto não faz, o aconselhável é retirar totalmente o leite da dieta da criança. Existem alguns diagnósticos diferenciais? Existem. Essa é a idade que costuma aparecer estenose de uma válvula do estômago, que pode ser que essa regurgitação... Existe a doença do refluxo gastroesofágico também, que tem que correr como diagnóstico diferencial. Então, assim, sem examinar, sem exame laboratorial e exame físico, a gente não pode afirmar que isso é a PLV. Então tem que... A Nath Oliveira também, que participou aqui conosco, praticamente a recomendação do doutor vai para você também, tá, Nath? Já que seu bebê também, ele reproduz as mesmas características aqui da Ivina, tá bom? E nós estamos falando sobre intolerância à lactose, que pode vir junto com alergia à proteína do leite. Foi o que aconteceu com a Rafaela Aragão. Ela teve o diagnóstico de intolerância à lactose e logo depois descobriu que também tinha alergia à proteína do leite. Olá, meu nome é Rafaela, sou missionária da comunidade Canção Nova e eu venho partilhar um pouquinho daquilo que eu vivo hoje em relação à minha alimentação. Há 7 anos atrás, eu descobri que eu sou intolerante à lactose. E com isso eu comecei a consumir produtos sem lactose, né? Eu comprava no mercado aquele leite sem lactose, o leite condensado, o creme de leite, a manteiga. E com isso eu ia consumindo aqueles produtos e não me fazia mal. E quando eu saía de casa, que eu ia lanchar fora, eu sempre levava o meu comprimido, aquele medicamento, né, o lactase, e eu tomava junto com a alimentação e para mim era o suficiente. E quando eu fazia alguma coisa em casa também eu usava bolo, pão, eu acabava usando o leite sem lactose. Porém, há 2 meses atrás, eu refazendo alguns exames, eu descobri que além da intolerância à lactose, eu sou alérgica à proteína do leite, que é um pouquinho mais grave ou mais exigente, né, posso dizer. Porque agora nem aqueles alimentos que eu podia consumir antes, eu posso consumir. Nem o leite sem lactose para mim hoje já não é possível. Eu não posso consumir nenhum leite, nem leite de vaca, nem leite de cabra, nenhum leite animal e nem os seus derivados. Então, além disso, por uma alergia ser muito forte, a minha alergia à proteína do leite ser muito forte, o médico pediu que eu também já não consumisse produtos que tivessem o glúten. Então hoje eu não posso consumir nada que tenha leite e nem que tenha glúten.
É um pouco exigente? É exigente, porque hoje a minha alimentação tem que ser diferenciada, muitas vezes tem que ser separada. Eu procuro saber como é feito, se eu chego em um lugar, eu procuro saber se aqui tem leite, não tem, como foi feito. Quando eu vou no mercado, os alimentos hoje que são sem glúten, sem lactose, né, são um pouco bem mais caros, né, um pouco caro, mais caro daquele que o normal que a gente consumiria. Mas eu vejo hoje que também é pro bem da minha saúde. É exigente, você tem que fazer o seu alimento, você tem que fazer o seu bolo, você tem que fazer seu arroz, muitas vezes. É a questão da contaminação até mesmo, de não usar as mesmas panelas, os mesmos talheres que é feito o alimento com leite, você ali usar no seu. Você procurar sempre saber quando você sai em algum lugar, olha, você já fez alguma coisa com leite para que não tenha essa contaminação? Sim, mas eu vejo que é uma exigência que vai fazer com que eu melhore o meu estado de saúde. Então é válido, né? E graças a Deus hoje o mercado vende muitos produtos para quem tem alergia a glúten, ao leite. Então está bem mais fácil do que há muitos anos atrás. Até mesmo quando eu descobri, quando eu tinha a intolerância, hoje tem muito mais produtos para eu estar consumindo. É exigente, mas vale a pena porque é para o meu bem-estar. E isso faz com que eu me esforce ainda mais, né? Nas receitas, em desafios novos, em fazer um bolo novo, uma torta nova. E ali eu ir me ajudando, né? Em relação à minha saúde. Então vale a pena quando é para o nosso bem-estar, para o nosso físico, algumas ofertas, alguns desafios, mas dá sim para viver bem se você se empenhar naquilo que você faz. Obrigada. Obrigada a você, Rafaela, por falar a sua história aqui, sua vivência sobre a intolerância à lactose e também alergia à lactose. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Tirou uma enxurrada de perguntas. Eu que agradeço o convite, agradeço aquelas pessoas que colaboraram e pretendo continuar tirando as dúvidas a respeito desse tema, apesar de ser um tema bem complexo e que às vezes traz muitas controvérsias. Com certeza tinha muito mais outras dúvidas. Olha, ficou um monte de pergunta aqui, pergunta do pessoal. Com certeza, muito obrigada mesmo. E eu quero também agradecer a você que ficou sintonizado conosco. E olha que bonito, gente, tem um pessoal do Sul aqui acompanhando Manhã Viva ao vivo na Chácara Santa Cruz. Vem cá, pessoal, vamos dar um alôzinho para vocês. Vocês são do Sul. Quem vai falar aqui do grupo? Helena, pode ser? Helena, vocês vieram de onde? Chegaram quando? Eu e meu marido somos de Joinville, Santa Catarina. A gente já viajou para o Rio de Janeiro, estamos na Aparecida do Norte e hoje viemos visitar a Canção Nova. E como é que está sendo a chegar aqui na Canção Nova, Arno, e se deparar com esse território aqui eucarístico? Foi muito assim, gostoso, assim, nós sentimos assim, até uma emoção, né, por ter uma obra assim que a gente não imaginava que fosse desse tamanho, né. Bacana, olha, sejam bem-vindos, voltem sempre. É sempre bom, né, Renata, receber pessoas aqui no nosso cantinho, né? Aproveitem bastante, tá bom? A estadia, tem gente do Rio Grande do Sul também aqui, não é isso? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, voltem sempre, tá bom? Goiânia também, sejam bem-vindos. Bem-vindos, né? Boa estadia, Deus abençoe você. E obrigada a você que ficou sintonizado conosco. Nós estamos em Quaresma, o nosso tema de amanhã sabe sobre o quê? Caridade. Você faz alguma caridade aí na sua casa, na sua paróquia? Nós vamos falar sobre esse assunto. Nós esperamos você amanhã, às 9h40, pela TV Canção Nova. Tchau e obrigada pela sua participação. Envie sua participação conosco. Até amanhã. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.